Bom, hoje eu vim contar pra vocês um pouco do que aconteceu antes da gente decidir vir pra Portugal. No finalzinho de março desse ano, eu comecei a sentir alguns enjoos matinais e tudo mais. Mas eu não me preocupei tanto, até porque um mês antes já havia atrasado 3 dias. Aí eu decidi fazer um teste, só pra tirar a dúvida, né, de farmácia. Porém, deu negativo, e aí eu tranquilizei, né? Falei, não, tudo bem, é só esperar que vai vir. Mas não veio. E aí, com mais de 2 semanas de atraso, eu decidi fazer o exame. Fui lá, fiz o exame, mas eu fiz o exame de errado. E aí não deu pra ver resultado nenhum, gravidez nenhuma, nada. Aí eu falei, não, meu Deus, não acredito. Lá vai eu repetir o exame de sangue de novo, dessa vez o certo. E aí veio a confirmação, né, de que eu estava grávida. E aí, quando eu vi o resultado, eu levei um choque, assim, né? Eu acho que acontece com todas as mamães de primeira viagem. Lá vai eu contar pro papai e só. Não contei pra mais ninguém, até porque eu tava muito assustada e tava tentando me acostumar com a ideia. E aí, assim, eu fui levando até os 3 para 4 meses, sem contar pra absolutamente ninguém. Nem pra minha mãe, comentei com uma melhor amiga minha, mas só. Porém, a barriguinha começou a crescer, a querer aparecer, né? E aí eu falei, meu Deus, é agora ou nunca, né? Ou eu conto agora, eu conto agora também. E aí, assim, até por conta desse meu susto, né? Eu comecei a fazer o pré-natal bem tarde, eu me lembro, com 4 meses já. Teve uma bronca merecida da enfermeira, médica. Logo eu já fui encaminhada para fazer o ultrassom. E como eu já estava de bastante meses, né? Como minha gravidez já estava bastante evoluída, eu já pude ver o sexo do neném. E assim, morrendo por dentro. Não deu nem pra fazer chá revelação, mas eu fiquei tranquila porque ainda dava pra fazer chá de bebê. Apesar de não ser a mesma coisa, a mesma emoção, mas tudo é especial. Mas assim, a minha maior preocupação era em relação ao financeiro, porque assim, quem vive no Brasil atualmente sabe que tá tudo muito caro, muito difícil. E eu e meu namorado tinha acabado de alugar um apartamento, a gente tinha começado a morar junto recentemente e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, já havia muitos gastos ali e pouco ganho, né? Porque o salário baixíssimo, eu ganhava um salário mínimo, então assim, não dava pra nada. O que salvava muito era o dele também, que complementava a renda. Mas, então assim, a gente tinha começado a morar junto há pouquíssimo tempo. Ainda tava comprando móveis, né? Apesar da gente ter recebido bastante ajuda, mas ainda faltava bastante coisa. Então, assim, minha maior preocupação era essa. E alguns meses atrás, eu já havia comentado com ele sobre a gente se mudar do país, sabe? Passar nem que fosse um tempo fora. Mas eu só comentei, a gente não colocou nada no papel, sabe? Não tirou nada da cabeça. O que eu me arrependo bastante, porque se a gente tivesse vindo antes, talvez a gente ainda estaria melhor do que estamos. E eu falei, não, chegou a hora da gente colocar essas ideias no papel e agir pra vida, né? Então eu já comecei a me preparar para contar para minha mãe sobre a gravidez, para a mãe dele, para a família toda. E a gente se preparou inclusive para contar que a gente estava querendo se mudar. Tudo foi bem aceito, a gente recebeu muito apoio de ambas as partes, né? Tanto da minha família quanto da família dele. Então, assim, o Noah, que é o príncipezinho que tá na barriguinha ainda, foi o pontapé inicial pra gente colocar essa ideia em prática. Então a gente se começou a preparar, porque eu já estava com 5 para 6 meses e minha barriga estava crescendo assim bem rápido. A gente se preocupou bastante em passar na imigração com a barriga maiorzinha. Então a gente começou a organizar os documentos, passagens, tudo bem rapidinho. O primeiro passo foi dar entrada no passaporte, que graças a Deus não demorou. Por quê? Na minha cidade só tinha vaga para 2 meses à frente, para tirar foto, entregar os documentos certinho. Então a gente teve que se desenrolar e procurar nas cidades mais próximas, né? Que era Goiânia e Brasília. Goiânia também ia demorar horrores, então a gente decidiu marcar para Brasília, que no caso seria
pra uma semana, eu acho, uma semana depois. Então a gente marcou, uma semana depois foi lá, deu tudo certo, graças a Deus. E com 7 dias úteis a gente já estava com o passaporte em mãos. Enquanto isso, a gente foi olhando passagens, né? Passagens aéreas. Que inclusive a gente pagou bem caro, porque como a gente comprou pro mês seguinte, então foi muito em cima da hora, né? Ainda tava com preço de férias, né? Então assim, a gente pagou um valor bem mais alto. Então a gente escolheu Portugal porque o Marco já tinha a avó dele que mora aqui há um bom tempo. E eu pensei, né, como eu vou ganhar neném no país, só vamos nós dois. A gente tem que ter, assim, querendo ou não, uma base de apoio, né? Sem contar que o poder de compra aqui em Portugal é, assim, altíssimo. Diferentemente do Brasil hoje em dia, né? Que era, assim, a minha maior preocupação em comprar móveis de bebê, roupinha, enxoval. Então, logo após a gente pegar o passaporte, dar início ao processo das passagens, a gente já se organizou com a avó dele para ela poder mandar uma carta convite. A gente veio através de carta convite, documentos, tudo certinho. Chegou o grande dia, embarcamos, deu tudo certo, graças a Deus. O nervosismo, assim, no avião, antes da imigração, é gigantesco. O medo de ser tudo em vão e tudo mais. Mas faz parte do processo, né? É necessário. Foi cansativo, mas valeu muito a pena, ainda está valendo. E posteriormente eu vou deixar aí pra vocês um vídeo dando dicas, falando o que precisa, o que não precisa, pra poder entrar com tranquilidade aqui. O que nos pediram. Também vou deixar alguns vídeos aí das coisinhas que eu já comprei pro bebê aqui, quanto custou, como é a saúde pública também, que eu já fui ao médico. Então fiquem de olho.